Amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas. Que a misericórdia do Senhor, que se renova todas as manhãs, esteja sobre as nossas vidas essa noite. Não há nada que poderá nos separar do amor de Deus. Não há nada que possa nos tirar daquilo que Deus tem para nós. E é sobre essa graça, essa misericórdia que nós queremos ministrar, queremos aqui juntos construir algo, através do Espírito Santo de Deus, para que a gente seja renovado. Não se deixe abater antes da hora. Talvez você chegou aqui preocupado com a semana que virá. Talvez você está aí já sofrendo algumas aflições pelo que vai acontecer. Mas que o Espírito Santo, irmãos, possa nos renovar essa noite de forma com que a gente possa vencer a semana antes mesmo dela acontecer. Talvez você já está pensando aí nos problemas que vem na segunda. Nas contas, nos pagamentos, na doença, em alguém que está enfermo, alguém que você está aí chorando por isso, pelas finanças, sei lá, às vezes você está com algum problema, mas o Senhor hoje vai transformar a nossa vida. E se Deus transformar nossas vidas, irmãos, não há nada que possa nos parar. A gente não precisa de grandes acontecimentos. O maior acontecimento que a gente precisa é que a nossa vida seja transformada. E se entendermos isso e formos transformados, nós seremos de fato relevantes naquilo que a gente for fazer. Então, que o nosso coração esteja guardado no Senhor. Vamos ler um texto bíblico que nós temos meditado em Romanos capítulo 8, a partir do verso 31. E enquanto você abre, vai deixando com que o Espírito Santo possa abrir o seu coração e você ser ministrado por isso. Essa palavra transformadora, revelada sobre as nossas vidas, que não vem da minha boca, mas vem daquilo que o Senhor já revelou sobre nós. E pode trazer um futuro, uma esperança para as nossas vidas. Irmãos, nós precisamos de esperança, nós precisamos de ser os agentes da esperança nesse mundo. Nós precisamos ser os agentes da esperança na nossa família, no nosso trabalho, onde a gente estiver, nós precisamos levar esperança para aqueles que necessitam. Então, Romanos capítulo 8, verso 31 é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos ler um trecho dela aqui, que é um trecho muito importante que nós estamos lendo nas últimas 2 semanas. Vamos ler hoje, finalizando essa série de palavras que trouxemos. Que Ele é por nós. E hoje vamos falar sobre que nada pode nos separar do amor de Deus. E é um texto muito profundo, eu espero a gente conseguir assim, ser trabalhados por Deus nisso. Diz assim, Romanos capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pensa, irmãos, você vem num culto de domingo, cheio de desafio para vencer na semana. Aí a gente vai ler um texto, a gente vai falar sobre esperança. Aí diz assim, 36, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Pensa, irmãos, isso aqui só tem uma chance de dar certo, se for o Espírito Santo de Deus estiver falando conosco. Porque isso é tão contrário com o que a gente conhece sobre ser bem-sucedido, sobre ter uma vida de sucesso, sobre enfrentar os problemas, que se não for o Espírito Santo de Deus para trazer assim, a esperança sobre nós nessa vida, não há absolutamente outra coisa, porque isso aqui é um conselho quase que contrário àquilo que às vezes a gente gostaria. É um conselho quase que contrário sobre aquilo que às vezes a gente pensa do que é a nossa vida. O tempo todo, irmãos, nós temos um desafio que nós queremos guardar a nossa própria vida.
Nós queremos nos poupar de todos os desafios que acontecem em nós. E a Bíblia ela sempre vem trazer que isso faz parte da vida do crente, faz parte da vida daquele que crê, do Filho de Deus. E quando somos e entendemos que somos filhos de Deus, nós estamos sujeitos a essa cruz, a sermos entregues à morte todos os dias, mas com uma esperança, de que Deus já venceu todas as coisas, e por Ele nós somos mais do que vencedores. Aqui cabe uma coisa importante da gente entender sobre tudo que o texto está falando. Esse texto aqui é muito rico, a gente poderia ficar muito tempo aqui explorando sobre isso. Primeira coisa, quando a Bíblia fala aqui, quando esse texto fala que ele deu o seu filho, ele de alguma forma nos salvou, ele trouxe a salvação, a gente precisa entender como é que isso aconteceu. Porque a gente olha aos aspectos daquilo que Deus é, e parece que para Deus seria muito fácil ele fazer qualquer uma vontade que ele tivesse. Afinal de contas, Ele é Deus, e Ele criou todas as coisas. Ele fez tudo conforme a vontade dEle, e fez exatamente aquilo como Ele quer. Inclusive, às vezes, algumas pessoas, eu já vi muitos debates sobre isso, eu não acredito que foi dessa forma, eu não sei por que Deus fez desse jeito. Irmãos, assim, às vezes a gente não entende o porquê que Deus fez desse jeito, mas Deus fez assim algumas coisas na nossa vida. E cabe a nós entender e compreender o que Deus fez, para que a gente possa andar segundo e conforme a sua vontade. O pecado, irmãos, não é uma cerca que Deus colocou para tolir as nossas vontades. O pecado nada mais é do que a escuridão, a ausência de Deus. É como se Deus dissesse, se você for por esse caminho, não foi isso que eu estabeleci desde a fundação do mundo. E se você for por algo que eu, o Criador, não estabeleci, você vai se enrolar na sua vida. E as coisas vão começar a dar errado. Então a gente tem a tendência a pensar como pecado como algo que Deus criou para nos punir. Não. O pecado nada mais é do que não fazer a vontade de Deus. E não fazendo a vontade de Deus, eu vou acabar alguma hora me enrolando. Porque se Deus criou dessa forma, que o mundo fosse desse jeito, para que eu vou ficar fazendo as coisas de outra forma? Então não é que a gente é proibido de pecar. Porque a própria Bíblia fala que cada um de nós aqui é livre para fazer. Se somos livres em Cristo, nós somos livres para fazer aquilo que entendemos, não é por condenação. Mas não é que porque somos livres que vamos optar em fazer aquilo que Deus não nos ordenou, porque agora nós temos o entendimento do que o que Deus tem é melhor do que o que eu tenho. E uma vez que eu entendo que o que Deus tem é melhor do que o que eu tenho, eu não fico mais brigando o tempo todo contra o pecado. Eu não preciso brigar mais para não fazer o errado. Eu preciso agora entender e compreender através do Espírito Santo de Deus o que é fazer o certo. Qual é a forma que eu devo então fazer para estar debaixo da mão de Deus, debaixo da sua bênção. E aí quando a gente entende alguns aspectos da salvação, por exemplo, se eu falar aqui assim, salvação, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Que é céu e inferno. Que a gente estava tudo indo para o inferno. Para o fogo do diabo, para queimar nós para o resto da vida. E aí Deus foi lá e salvou, mas salvação não tem apenas esse aspecto. A gente foi salvo de muitas outras coisas, do que somente o inferno. A gente foi salvo da nossa própria vontade. A gente foi salvo dos nossos próprios desejos, de viver segundo os meus próprios interesses, da minha ignorância. Então há muitos aspectos da salvação que envolvem esse texto, o que é a salvação, o que é a justificação, o que é a predestinação. E quando Deus salvou, Deus poderia ter salvado a gente de qualquer forma. Porém, Deus salvou, mas não só salvou, mas Ele também justificou. Ou seja, Ele fez uma obra para amparar a salvação. Então, às vezes, a gente olha a salvação, a gente fica falando muito assim, Deus te perdoou, seus pecados estão perdoados, agora você é salvo, você é filho de Deus. A gente não pode entender isso como algo assim, corriqueiro, como algo de qualquer jeito. Porque às vezes quando falamos isso, o que a gente tem a tendência a entender? Deus estava lá, Ele é poderoso mesmo, então assim, Ele olhou e falou assim, vocês é tudo um bando de pecador mesmo aí na terra? Então, quer saber? Vamos jogar essa poeira para debaixo do tapete, cada um aí vai ser salvo, e fica por isso mesmo, está tudo bom. Não, irmãos, isso aí é o nosso comportamento, e às vezes em resolver as coisas. Deus não fez assim. Deus poderia ter feito assim? Deus poderia ter feito assim.
Porém, a natureza divina, não aponta essas obras. Então, quando Deus foi fazer a obra da salvação, Ele não fez de qualquer jeito. Ele não foi lá e falou assim, tá bom, então já que vocês pecou mesmo, então, cansei, então vamos mudar de assunto aqui, e aí a gente passa para a próxima. Não, Deus foi lá e fez uma obra redentora, de justiça, para que nós fôssemos justiça nele. Nele quem? Em Cristo. Então Ele poderia ter salvado a gente de qualquer jeito. Não, mas Ele pegou e falou assim, não, eu vou fazer a coisa da maneira como ela deve ser feita. Porque se não há nenhum justo sobre nós, Ele então enviou o Seu Filho, que é justo, para que nele fôssemos feitos justiça. E a nossa justiça não está naquilo que nós fazemos, mas está em Cristo. Então a gente estava cantando aqui, acho que foi nesse culto, eu creio que foi nesse culto, que a gente estava cantando sobre ser achado nele. Então a gente estava falando assim, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Vocês ouviram aí o louvor? Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Mais do que conhecer Jesus, irmãos, a gente precisa, a parte mais importante que eu considero dessa música, é a gente ser achado nele. Porque não é só uma questão de eu conhecer os aspectos de Jesus, mas é eu ser encontrado nele, dentro dele. Por isso nós somos batizados em Cristo Jesus. E isso é muito forte, irmãos, porque a gente poderia ser batizado por obra humana, só que isso não nos salvaria. Então todo batismo que a gente faz, tudo aquilo que a gente vai fazer sobre salvação, está onde? Em Cristo Jesus, porque foi essa obra de Cristo Jesus que amparou toda a nossa salvação. Então, irmãos, isso é muito mais do que, às vezes a gente como pai até faz isso, sabe? A gente às vezes não quer ter trabalho com os filhos, porque se tem uma coisa que dá trabalho na nossa vida é corrigir os filhos, não é? Quem tem filho sabe. Pô, tem hora que dá vontade de deixar passar, porque aquilo é tão desgastante. Aquilo você tem que corrigir uma vez, segunda vez, terceira vez. Eu sempre falo aqui nos cultos, tem 9 anos que eu falo para o meu filho escovar os dentes 3 vezes ao dia. Quando ele sai da minha casa, eu quero fazer uma contagem com ele. Ele falou assim, foram 18 anos, eu te cobrando todos os dias, você escovar os dentes 3 vezes ao dia. Eu quero contar quantas vezes que eu falei com ele, para mostrar para ele como é que é trabalhoso você ter um filho, só escovar os dentes. Tem hora, irmãos, que dá uma certa preguiça. Você fala assim, não, bicho, eu vou deixar dormir. Deixa dar cárie. Quem não quer ver o motorzinho do dentista, nunca mais ele vai. Mas aí você lava o rosto, você se renova, você fala, não é, porque não vou deixar, ainda que ele queira fazer a vontade dele, eu não vou deixar ele fazer isso, porque ele está na ignorância daquele que não conhece. Então Deus também poderia ter deixado, eles não escovam os dentes mesmo, eles vivem pecando, mas não. Deus não age dessa forma preguiçosa nossa às vezes, porque educar dá trabalho, mas Deus se deu a todo o trabalho de não só nos fazer filhos, mas nos colocar no caminho de sermos filhos e de andarmos como filhos dele. Então tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que acontece na vida, é na verdade o trabalho de Deus para que nós fôssemos reconciliados com ele. Então entenda uma coisa, nenhum de nós aqui estava louco atrás de Deus, doidinho para adorar a Deus, não. A gente se encontrava perdido em algum ponto da nossa vida, mas Deus fez todo o esforço, Ele criou alguma situação na sua vida para que você tivesse um encontro com Ele, e um dia você teve um encontro com Ele, seja num pequeno grupo, numa igreja, num evangelismo, lendo a Bíblia, num canal do YouTube, sei lá, algum dia você teve um encontro com Deus, e esse esforço não foi nosso, porque todo o trabalho de reconciliação, de salvação, de reconciliação, de justificação, foi o próprio Deus que fez para nos atrair a Ele mesmo. Então Ele poderia ter deixado tudo acontecer naturalmente, mas Ele foi lá, fez uma obra para que nos salvasse, e essa obra, esse esforço, esse trabalho também para que a gente fosse reconciliado com Ele. E Ele fez isso dele, por Ele e para Ele, porque assim são todas as coisas. Então Deus não nos abandonou, mesmo que estivéssemos ignorantes, fazendo o que era contrário à sua vontade, não, Ele nos trouxe. E aí o que o texto fala assim, e agora?
um Deus que fez todas essas obras, nos trouxe para a sua presença, quem pode ser contra nós? Que se Deus é por nós, como algo poderá ser contra aquilo que é a vontade de Deus? Então, se Deus fez todo esse esforço para nos reconciliar com Ele, você imagina se as outras coisas também, Ele não vai nos entregar. Então, para a gente entender isso, eu quero contar uma rápida história, para a gente entender um pouco sobre o que é a obra de Deus. Porque esse texto aqui fala coisas muito profundas. Ele fala, por exemplo, somos mais do que vencedores. Como que isso funciona? Porque vencer aqui todo mundo sabe. Ser mais do que vencedor é uma outra história. Então pensa comigo aqui numa história que é o seguinte. A menina, 10 anos de idade, estava com a sua mãe, e a mãe chamou a menina e falou assim, vamos assistir uma série de 10 episódios. A menina falou, vamos mãe. E foram assistir. Sentaram lá, assistiram o primeiro episódio. A história era a princesa contra o monstro. Vamos pensar assim dessa forma. Primeiro episódio, a princesa perdendo. Segundo, terceiro, aí vai acontecendo as coisas. Lá no quinto começa a dar aquela reviravolta. E quando aquilo começa às vezes a perder o prumo, a mãe fala assim para a menina, fala, agora filho, nós vamos dormir. E amanhã a gente assiste os outros 5 episódios. Eu acho que talvez essa seja uma das maiores frustrações de ser criança, né? Porque quando você é adulto, você fala assim, velho, eu vou assistir os outros 5. Nem que eu vou acordar, eu vou dormir 6 da manhã para ir 8 horas para o trabalho, eu vou acabar isso aqui. Mas a criança, ela não tem esse direito, vamos dizer assim, né? Então a mãe falou assim, então nós vamos dormir agora, amanhã a gente assiste os outros 5. Aí a menina deitou para dormir, e aí naquilo ali, ela não conseguia pensar, ela não conseguia dormir, porque ela estava ansiosa. Falou, nossa, mas o monstro vai pegar a princesa, o que vai acontecer com aquilo, como é que vai ser essa história, como é que isso vai funcionar? Ela ficou doida, ela não aguentou, ela falou assim, não, eu vou lá, vou pegar os últimos 5 minutos do último episódio, e vou ver o que aconteceu. Aí ela foi lá de madrugada, ligou a televisão baixinho, no foninho, né, aquela coisa bem assim, da miúda, ligou, aí ela viu que a princesa venceu o monstro. Aí ela, graças a Deus, e dormiu aliviada, né, foi dormir aliviada. E no outro dia, a mãe chama ela, vamos assistir os outros 5? Vamos. Só que quando ela vai assistir os últimos 5 episódios, agora ela assiste de uma forma diferente. Porque naquela luta ali da princesa contra o monstro, ela já sabia que a princesa ia ganhar. E ela ficava assim, vai princesa, você supera, você vai ganhar desse monstro, você pode ficar tranquila. Então ao assistir os últimos episódios, ela já estava assistindo a outra plataforma, porque ela já sabia o final da história. Então quando ela assistia, ela não precisava mais ficar lá angustiada se ela ia ganhar ou não, se a princesa ia vencer no final ou não, porque ela já sabia quem ia vencer. Ela só agora ia descobrir como ela foi vitoriosa. Isso é a vida do crente, irmão. Porque Deus já construiu um final vencedor na nossa vida. Quando eu falo vencedor, não é triunfalista, mas é um final de vitória para nós. Independente das circunstâncias que passam e que acontecem na nossa vida, o que a gente tem que entender é como Deus nos fez vencer no final. E não se eu vou vencer ou não no final. Porque quando eu leio a Bíblia, eu leio justamente o fim da história. Porque Deus é o princípio e o fim. Uma vez que eu aplico os princípios de Deus na minha vida, eu sei que no final vai ter o quê? O fim, que é Deus. Então, ainda que a gente perca, nós somos mais do que vencedores. Porque aquela história não acaba ali. O que é a nossa angústia? É porque a gente, nas viradas do dia, a gente não consegue ver como Deus venceu naqueles propósitos. Então é natural que às vezes o pai fala assim, olha, eu estou orando pelo meu filho, tem uma cara que eu estou orando por ele, tem não sei quantos anos, e ele está fundado nisso, e o pai começa a ficar desesperado. Por quê? Porque ele está com medo do filho dele não se encontrar a imagem e semelhança de Cristo no final. Ele ainda acha que ele está construindo a história, mas ele não está construindo a história, Deus está apenas mostrando para ele qual é a forma como foi construído aquilo.
Então ele olha o filho dele dando trabalho, o que ele pensa? Isso aqui não vai dar certo. Não, irmãos, a gente tem que pensar assim mais. Já deu certo. Eu preciso agora descobrir como. Qual foi a forma com que Deus estabeleceu para que eu pudesse fazer com que esse meu filho virasse no final aquilo que Deus estabeleceu na vida dele. Quando eu entendo que o final já está garantido, eu assisto os episódios de forma diferente. Porque eu não assisto mais como aquele que duvida, mas aquele que está detento da fé, cheio de fé. Porque ainda que ele não veja, ele sabe que no final estará da forma como Deus estabeleceu. Porque a fé são as coisas que não se veem, mas que se tem esperança, que se espera, que tem esperança. Então, irmãos, com tudo que nós estamos passando, o que Deus tem que colocar na nossa vida? Esperança. Porque se talvez o seu filho está agora passando um desafio grave, e você não consegue ver o final da história, que é esperança, irmãos, enche o nosso coração, e a gente sabe que a gente só precisa dar mais alguns passos naquilo que Deus já estabeleceu, para que então meu filho encontre o caminho de Deus. Por que muitas pessoas pensam em separar? Porque elas não conseguem ver o final da história. Deus estabeleceu o casamento? Sim ou não? Sim. Deus estabeleceu a família? Sim ou não? Então alguém tem dúvida de que a família no final vai dar certo? A pergunta é, se eu estou disposto a trabalhar junto, Deus trabalhar em mim, e esse trabalho me gerar algo que eu possa frutificar na minha família. E a maioria das pessoas, quando pensam em divorciar, é porque elas falam assim, isso aqui no final não vai dar certo. Não, não é que no final não vai dar certo, no final vai dar certo. É agora que parece que não está dando certo. Então, se você entender em Deus aquilo que Ele quer fazer no seu casamento, você pode ter certeza que no final vai o quê? Vai dar certo, porque foi algo que Deus já abençoou. Não é algo que Deus, a família, irmãos, não é algo que Deus tem que abençoar. É algo que Deus já abençoou. Não é algo que eu tenho que construir uma família aqui para ela ser abençoada. Não, Deus já abençoou a família. O que você tem que descobrir é como Ele abençoou e você fazer aquilo que Ele abençoou. Pronto. E aí a gente vai tendo a tendência de não terminar aquilo que Deus começou na nossa vida, porque nós não conseguimos ver o quê? O fim. E sabe qual é o fim, irmãos? É que no fim nós somos mais do que vencedores. Porque ainda, irmãos, que só me reste um pão para poder repartir, eu não preciso ter posse dele. Porque eu sou mais do que vencedor. E eu posso repartir com a pessoa que está perto de mim. Ou eu posso dar ele inteiro para a pessoa que está perto de mim. Porque o que Paulo está falando aqui, ele está escrevendo aqui, é que nós não precisamos das coisas que acontecem nesse mundo, para que no final a gente seja mais do que vencedor. Mas nós podemos repartir. E quando eu falo repartir, irmãos, não é repartir com a pessoa que você não conhece. Porque não tem nada mais fácil do que amar o distante. O que é o difícil? Difícil é amar a pessoa que está próxima. É muito fácil a gente amar o que está passando fome lá na Síria, lá na África. Porque a gente não tem contato com essa pessoa. Difícil, irmãos, é amar a esposa que está do lado. Porque ela me afia todos os dias. Difícil, irmãos, não é amar o distante. Difícil é amar quem? O próximo. E é por isso que a Bíblia fala que nosso dever, nossa prática de fé, primeiro deve começar em amando a nossa família, os que estão dentro da nossa casa. Porque se a gente não ama aquelas pessoas ali, é mentira a gente dizer que a gente ama os outros. Então, quando eu falo aqui de repartir, não é a gente pensar em repartir lá longe. Não, irmãos, é repartir o amor com as pessoas que estão à nossa volta. Repartir aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. É viver uma vida dedicada uns aos outros. Porque ainda que eu fique sem o pão, em tudo eu sou mais do que vencedor. E sabe o que a gente está preocupado? Saber se a gente vai ter pão para comer amanhã. Isso nos preocupa, isso nos traz uma ansiedade na nossa vida. Só que, irmãos, deixa eu te falar, ainda que a gente passe fome, nada pode nos separar do amor de Deus. E é isso que o texto fala. Ele diz assim, no verso
35. Olha quão profundo é isso. Quem nos separará do amor de Cristo? O que, irmãos, pode te separar do amor de Cristo? Tribulação? Não. Porque até na tribulação eu consigo enxergar que Deus está trabalhando na minha vida. Angústia? Não. Porque ainda que eu sofra muitas angústias, eu sei que o que Deus tem para mim é muito maior. Perseguição? Alguém pode perseguir-nos de uma forma que possa me separar do amor de Cristo? Pelo contrário, o que a Bíblia fala é que quando perseguirem você por conta do Evangelho, grande seja a sua alegria, jubilem, porque grande também será o seu galardão no reino de Deus. Isso pode nos separar? Não, pelo contrário, isso pode nos aproximar do amor de Cristo. Fome. A fome pode me separar, eu vou passar fome e agora eu vou começar a blasfemar contra Deus? Não, pelo contrário. Eu posso falar assim: Deus, ainda que eu esteja passando fome, eu sei quem o Senhor é e o que o Senhor tem para a minha vida. Porque eu sei que esse momento eu estou passando fome, mas o final, eu sou mais do que vencedor. Nudez, perigo, espada. Qual dessas coisas, irmãos, pode me separar do amor de Deus? Nós vivemos uma vida de que às vezes, irmãos, a gente pensa, nós estamos sofrendo muito. E eu sei que há muitas pessoas aqui hoje que estão sofrendo. E nós queremos orar pela vida de cada um de vocês. Mas eu também quero deixar uma palavra, que esse sofrimento não pode separar do que Deus tem para você. Esse sofrimento é momentâneo, é passageiro. E no final, o que está cravado para nós é aquilo que Deus já venceu e já estabeleceu. O sofrimento é uma coisa relativa. É algo que eu vejo e cada um pode ver de uma forma. E a gente não pode se apegar ao sofrimento, porque o sofrimento é apenas uma etapa na nossa vida. Às vezes o meu filho chega para mim e fala assim: pai, está muito difícil. Ele tem 9 anos. Eu falo assim: por quê? Porque eu tenho muito dever de casa. E na hora, tudo que eu penso, eu falo assim: tudo que eu queria era ter muito dever de casa e só isso. Que minha única preocupação fosse ter bastante dever de casa. Só que aquele é o sofrimento dele. E eu tenho o meu. E provavelmente alguém mais maduro que eu vai olhar para mim e falar assim: tudo que eu queria na minha vida era ter o seu sofrimento. Porque os sofrimentos são etapas de amadurecimento que vão me levando de fé em fé, de glória em glória, até alcançar a imagem e semelhança de Cristo. Como que o sofrimento pode me separar do amor de Deus? Não, pelo contrário. Quanto mais eu vou sendo forjado, moldado, mais isso vai me aproximando daquilo que o meu Criador deseja que eu seja. Daquilo que o meu Pai estabeleceu para que eu fosse. Então, quanto mais eu sofro, mais eu sei que eu estou sendo moldado. E que no final, ainda que eu encontre a morte, eu sei que ali está a vitória que Deus já me deu. Então eu não tenho que sofrer pelos meus sofrimentos, mas eu tenho que me alegrar com todos eles. Porque eles me fazem, me trilham um caminho de reconciliação com meu Pai. E todo desejo de um filho de Deus deve ser o quê? Encontrar o seu Pai. E se lá no final, irmãos, eu encontrar Deus, puder ver Deus e ser conforme aquilo que Deus estabeleceu, não interessa se eu passei fome, se eu fiquei pobre, se eu fui perseguido, se a justiça de alguma forma me atrapalhou, não interessa. Porque o que interessa, irmãos, é que eu cheguei aonde Deus queria que eu chegasse. Não interessa se eu tive que mais trabalho ou menos trabalho com os meus filhos, mais trabalho ou menos trabalho com o meu casamento, ou qualquer outra coisa que você talvez esteja passando. Eu não estou dizendo que isso é desprezível. Não estou dizendo isso. Esse sofrimento é válido e é importante que a gente passe por ele. E irmão, sabe que no final a gente vai descobrir que a gente supera tudo isso. Como eu falei para o meu filho, eu gostaria de falar para ele, nossa, isso é tão pequeno que você está passando, Deus também nos olha dessa mesma forma. E fala: calma, porque todos por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa é a nossa promessa.
E isso que tem que nos trazer esperança. Se os seus dias estão difíceis, você está sendo desafiado, eu quero te trazer uma palavra de esperança. Deus já venceu. Sabe qual que é o último episódio desse seu sofrimento? É que Deus já venceu. Agora você assiste os outros, você saber exatamente como é que Ele venceu. E no final estará reservado para nós a coroa da vida. Aquilo que Deus preparou para nós. Então vamos entregar o nosso sofrimento agora diante do Senhor. Aquilo que talvez está doendo e que tem te conectado com o Pai. Sabe para que está assim? É porque agora a gente tenha a reconciliação com Deus, a gente possa ver a Deus mais claro em nossas vidas. Se você está longe do amor de Deus, hoje é um dia de reconciliação sobre a sua vida. Se você deseja receber esse Espírito que nos salvou, que nos justificou, essa cruz, fala com seu Pai nesse momento, porque hoje pode entrar uma mudança de vida na sua casa. Se o seu sofrimento te atrapalha, saiba que hoje Deus pode trazer uma novidade de vida em algo que nos traz esperança.